Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. Eu sou Adolfo Pizzarino e nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução básica em relação a algumas opções de tratamento que nós temos quando nós falamos de Power BI e falamos também do Power Query, né? Uma das ferramentas que existem para tratativa de estruturas de dados dentro do Power BI, onde nós fazemos a execução do nosso ETL, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Power BI, o arquivo pbix. Nós vamos iniciar essa tratativa do zero e nós vamos tratar a respeito de uma base que nós temos como sugestão em das nossas cases, do nosso curso, o acompanhamento das vendas. Tá? Então nós estamos abrindo aqui do zero. Eu vou abrir aqui relatório. Nós estamos no ambiente inicial do Power BI Desktop e nós sabemos bem que uma ferramenta de BI, ela nos sugere que nós venhamos acessar uma fonte de dados, né? Nós temos aqui obter dados, onde nós temos diversas fontes distintas, inclusive bancos de dados, como nós podemos ver aqui, se nós clicarmos em mais, tá? Banco de dados aqui, as estruturas de banco de dados, SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Database, e enfim, né? Uma vasta opção de banco de dados. Só que a fonte que nós estamos iniciando no nosso curso aqui, nosso trabalho, nesse conteúdo que nós também disponibilizamos nas nossas redes sociais, ele é um arquivo simples, XLSX, ou seja, uma extensão de uma pasta de trabalho do Excel, onde nós vamos importar as nossas informações e ver algumas manipulações básicas dentro do Power Query. Então vamos lá? Eu vou aqui importar dados do Excel, poderia clicar nesse ícone, que também é um atalho, poderia também clicar em aqui, pasta de trabalho do Excel. E nós vamos começar o nosso processo do ETL. Estratificar, transformar e carregar os dados. Ok? Vamos lá. Já identifiquei a minha base de dados. Vou clicar em abrir. Ele está conectando a fonte. E comumente, né, o Power BI, juntamente com o Power Query, eles começam a fazer essa interação através da janela. Tá? Eu vou selecionar aqui, ó, AF Vendas, que eu sei que é uma tabela formatada dentro do Excel. Ao contrário de eu selecionar esse arquivo, que é toda a planilha do Excel. E o cuidado que nós precisamos ter, necessariamente, é que às vezes importando uma planilha, nós podemos encontrar algum lixo dentro dos nossos arquivos. Por exemplo, colunas ocultas, fórmulas ocultas, funções truncadas. E isso não é bom para nós, porque você vai ter mais trabalho na tratativa do dado. Quando nós trazemos uma tabela formatada como tabela, nós estamos vendo aqui o conteúdo em que nós vamos trabalhar, ou seja, é um conjunto de dados restrito que nós estamos importando dentro do Power BI. Lembrando que essa característica é comum do Excel, né? Quando você faz um select from, por exemplo, aciona um banco de dados e você traz a sua consulta, nós não temos esse tipo de situação, ok? Então, mantendo a regra do ETL, nós estamos estratificando e agora nós vamos transformar os dados. E esse layout, né, esse ambiente, ele aparece para nós, que é necessariamente, pessoal, o ambiente do Power Query, onde nós temos as nossas guias iniciais de transformação, que nós vamos aprendendo ao longo do tempo a manipular estruturas de dados, entendendo aquilo que é o melhor para nós com relação a processos anteriores, como a modelagem, o relacionamento, né, ou as expressões DAX. Enfim, vamos lá. Eu tenho aqui página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição, ferramentas e ajuda. Eu sempre costumo dizer que nos cursos é interessante que você entenda o objetivo principal do seu dashboard, que é responder a condições de negócio, que é estar estruturado para regras de negócio. E quando nós falamos aqui em manipulação dentro do ETL, eu não vou simplesmente adicionar, remover, transformar colunas, fazer algum tipo de operação, utilizar a linguagem M de transformação sem que não haja um objetivo dentro do nosso desenvolvimento, ok? Então nós temos aqui dentro desta base que nós acabamos de importar código do produto, quantidade vendida, data, loja, preço unitário, nome, sobrenome e gênero. Uma base de dados muito simples. Aqui, nas etapas iniciais do Power Query, nós vemos que o próprio Power Query,
ele absorve aqui o nome da nossa base de dados. Você poderia dar outro nome, F alguma coisa, vendas, maiúsculo, minúsculo, fazer uma diferenciação aqui, ó, por exemplo, F vendas, só para que vocês vejam. E as 3 etapas aplicadas iniciais, ou seja, as 3 transformações iniciais que o Power Query ele faz para te facilitar, uma delas é acesso à fonte. Então, se você clicar nessa engrenagemzinha aqui, você vai ver o caminho, né? O acesso que o Power Query ele fez. Ó. C usa Adobe Desktop, ou seja, é o arquivo no meu ambiente. Tudo bem? Posso aqui procurar o arquivo, se eu, por um acaso o arquivo ele mudou o seu local. E depois nós vamos aprender como deixar ambientes de procura distintos através de parâmetros dentro do Power Query. Mas isso fica para uma próxima aula. Então nós vemos aqui que ele acessou a fonte, a primeira etapa. Depois a etapa de navegação, aonde ele exibe as informações. E depois também, muitas vezes para nos facilitar, ele faz essa tratativa de tipo alterado. O que significa isso? Observe. Eu tenho navegação e aqui ao lado dos campos, dos nomes dos meus campos, eu tenho uma espécie de ABC123, que significa que até o momento o tipo de dado que está relacionado ao campo, o tipo de informação, não está sendo compreendido pelo Power Query. É como se ele não identificasse a formatação, ou o que nós chamamos da tipagem do dado. E se você clicar em tipo alterado, automaticamente o Power Query ele vai identificando a tipagem do dado, o formato do dado. Por exemplo, o código do produto é um número, ele colocou aqui 1, 2, 3. Estou clicando com o botão esquerdo do mouse e ele me dá essa opção de transformação. Tá? Você pode clicar com o botão direito do mouse em cima de um campo e fazer algum tipo de transformação também. Ó. Eu tenho a formatação aqui. Então o Power Query ele tem muitos caminhos que são assim iguais. Tá? Você vai escolher o melhor jeito de trabalhar. Ou clicando com o botão direito do mouse em cima do campo, ou acessando as guias, né, de transformar, adicionar coluna, que são as principais. Tudo bem? Então, a primeira transformação que nós fazemos dentro dessa base de dados é a seguinte, é uma operação da aritmética. Por quê? Nós estamos observando que essa tabela é uma tabela de vendas. Para cada linha, eu tenho um registro de uma venda. Eu tenho aqui o número, o produto, a quantidade vendida, a data, a loja, o preço unitário, nome, sobrenome e gênero. Ou seja, nesse dia 1º de 1 de 2020, eu vendi 4 produtos computador com um preço unitário de 5 mil. Mas se eu fosse trabalhar no meu dashboard, que é o acompanhamento de vendas, uma das métricas principais desse dashboard seria nós termos a informação de receita. E isso nós poderíamos fazer com cálculos, com DAX, um SUMEX, uma soma e depois fazer outros tipos de cálculo. Mas nesse caso, nós vamos tratar dentro do Power Query. Então a primeira operação é multiplicar. Por quê? Quando eu tenho a quantidade vendida e o preço e eu multiplico esses valores linha a linha, eu gero a receita. Então eu poderia selecionar primeiro o campo, clicando com o botão esquerdo do mouse, apertar a tecla Ctrl e clicar em preço unitário. Eu selecionei, eu destaquei aqui de forma didática esses 2 campos e agora vem sempre a pergunta, eu vou transformar ou adicionar uma coluna? Nós sempre costumamos dizer aos nossos alunos que se você vai precisar daquela informação posteriormente para preencher algum visual ou para fazer algum tipo de seleção e segmentação, é bom que você adicione uma nova coluna. Por quê? Adicionando uma nova coluna, esses campos eles vão se manter dentro da estrutura do seu dado. Quando você clicar em transformar, você está transformando 2 colunas, 2 campos, em um tipo de informação novo. E esses 2 campos, eles deixam de existir. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir aqui a boa prática. Eu posso, dentro do meu dashboard, querer exibir para o meu gestor, para as pessoas que acompanham o relatório, a quantidade vendida. Então, eu não vou mexer nessa estrutura. Eu vou apenas fazer um novo cálculo, que é adicionar coluna. Eu vou no grupo aqui, número, padrão, e vou multiplicar. E por regra básica, pessoal, quando nós geramos algo novo dentro do Power Query ou dentro do Power BI, né, comumente
nós colocamos um novo nome, que eu vou chamar de, tudo em caixa alta, tá? Valor da receita. E vou dar uma formatação para ele. Ó. Se eu estou falando de valor monetário, eu vou colocar número decimal fixo. Fizemos a nossa primeira alteração. E é bom que você tenha em mente que todos os outros valores, registros de vendas que venham a ser atualizados, ou seja, página inicial, atualizar a visualização, ou seja, entrou mais uma informação nova dentro da sua fonte de dados, ela vai passar por todos os processos, por todas as etapas aplicadas, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Próxima operação que eu posso fazer. No meu dashboard, eu faço uma relação, existe um visual, que eu pego o nome da loja aqui, sem o hífen, sem a abreviação do estado e coloco numa segmentação. Ou seja, basicamente, como seria a operação de retirar esse hífen e dividir essa coluna com a abreviação do estado e o nome da loja? Bom, aqui eu quero gerar algo novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar esse campo. Transformar esse campo por ferramentas de coluna de texto, que necessariamente eu vou clicar aqui ó, em dividir uma coluna por seu delimitador. Poderia ser por número de caracteres à esquerda, à direita, mas aqui o que me chama a atenção é a característica do caractere, que é o hífen aí. Eu poderia ter caractere de 2 pontos, vírgulas, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço, tabulação, mas é um caractere personalizado que eu vou informar para o Power Query que é um hífen e toda vez que ele ler esta ocorrência, ele vai separar. Vou dar OK. Pronto. O que o Power Query ele fez? Ele colocou loja.1, loja.2. Por quê? Dentro do conceito de uma ferramenta de BI, que o objeto é o campo, ou seja, é a coluna que você trabalha, ele não vai aceitar que você tenha nomes iguais, sejam de medidas ou sejam de campos. Então, o que nós podemos fazer aqui para melhorar aquela operação que o Power Query ele já fez para nós? Vou colocar aqui o nome de loja, dei 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ou poderia clicar com o botão direito do mouse e clicar em renomear. Ou poderia vir aqui acima da guia transformar, clicar em renomear. Então são vários acessos, você vai definir o que é melhor para você. E vou clicar aqui e vou colocar o nome de estado. Tá bom? Estado aqui, ó, loja, estado. Pronto. Já estou estruturando, melhorando a cara do meu dado. Uma outra boa prática que nós podemos fazer aqui ó, é analisar se todas as tipagens, se todas as formatações que o Power Query fez estão corretas. Então, ó, código do produto é um número inteiro, ele colocou aqui 1, 2, 3, ok. Produto, nome, ele colocou ABC porque é um texto. Quantidade vendida, data, ele colocou aqui data, poderia ter data e hora e transformar só em data, ele estaria amenizando a hora. Loja, estado, preço unitário, colocar como número decimal fixo, nome, sobrenome, tá ok, gênero e valor da receita. No dashboard que nós vamos construir, no desenvolvimento desta aula, nós temos também a opção do nome do vendedor. E nós observamos aqui que o nome e o sobrenome, eles estão separados. Então, eu poderia fazer de N formas o juntar, o concatenar dessas informações. Vou fazer do modo mais simples. Eu não vou precisar do nome e sobrenome do vendedor posteriormente. Então, eu vou transformar esses dois campos que têm a informação do nome do meu vendedor em um único campo. Selecionei com o botão, com a tecla Ctrl, ó, selecionei, apertei a tecla Ctrl, selecionei também. São formas de seleções dentro do Power Query. Vou transformar, ou melhor, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar essas colunas em uma. Tá? Eu poderia fazer desta forma, ou poderia adicionar uma coluna nova. Tá? Estou transformando isso aqui em uma coisa, ou adicionar uma coluna nova aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, transformar, e eu vou aqui ó, em mesclar colunas, certo? Concatena as colunas atualmente selecionadas em uma única coluna. Tá aqui, ó. Separador. O que significa isso?
que a janela do Power Query está falando para nós? Escolha como mesclar as colunas selecionadas. Poderia ser por 2 pontos, ele ia juntar os nomes por 2 pontos, vírgula, sinal de igualdade, ponto e vírgula, espaço. Nós não queremos fazer isso. Eu quero apenas que ele mantenha um espaço entre nome e sobrenome. E tudo que nós geramos de novo, nós damos um nome, porque você está trabalhando com objetos que são os campos. Vou deletar e vou chamar de nome do vendedor. Ok? Nome do vendedor. Tá lá. Enter. Então, fiz mais uma etapa aplicada lá. Interessante que o Power Query para nós, ele coloca aqui à nossa disposição a linguagem de programação que ele está utilizando, que é a linguagem M de transformação de dados. Tá? Quando nós voltamos lá atrás um pouquinho, o VBA muitas vezes era utilizado, né, um complemento do Excel, para fazer esse tipo de programação. Mas nós vemos que justamente o Power BI ele é feito para que pessoas que têm ausência do conhecimento de programação, elas possam trabalhar de forma low code praticamente, transformando estruturas enormes de dados. É um dos objetivos do Power BI e o Power Query em específico. Então nós temos aqui toda a nossa transformação. Ó. Nome do vendedor. Ou seja, na etapa anterior, ó, cliquei, ele volta à transformação. Ou eu poderia clicar no X, ele ia deletar aquela operação que você fez. Lembrando que no Power Query nós não temos o Ctrl Z. Eu tenho nome e sobrenome. Na próxima etapa, eu mesclo os dois, eu transformo em uma única coisa, um único objeto, e eu mantenho aqui a característica. Outra coisa, você é do tipo de pessoa que gosta de trabalhar com tudo em caixa alta. O que eu poderia fazer aqui? Ó? Cliquei no nome do produto, apertei a tecla Ctrl, loja, aonde tem texto, ó, só para garantir, estado, nome do vendedor, gênero, e aqui nós pegamos todos os campos que tem o string de texto e eu vou colocar aqui ó, um formato maiúsculo, transformar todas elas em maiúscula. Não estou gerando colunas novas, estou transformando a informação que nós já temos. Está aqui. Ó. E eu poderia aqui também, ó, questão de visualização, de comparação de informações, dar uma ajustadinha nos campos. Ó. Cliquei com o botão esquerdo e eu começo a arrastar. Ó. Então, eu vou colocar da seguinte forma. Código do produto, data, produto, quantidade vendida, preço unitário. Cadê o meu campo de receita aqui? Ó? Valor da receita que está aqui no final. Vou trazer para cá. Ó. Fica mais certinho, mais dinâmica as informações, só questão de leitura. Tá? Agora eu estou falando do nome do vendedor, do gênero dele. Estou falando do estado e da loja. Pronto. Já tem uma estrutura um pouco mais dinâmica, né? Lembrando que as principais informações do meu dashboard de acompanhamento das vendas que nós vamos trabalhar, eu trabalho receita, ticket médio, quantidade vendida. Ou seja, a estrutura do meu dado, ela comporta para que eu possa responder essas informações de negócio. Uma vez que você fez todo o trabalho, tá? Todo o trabalho dentro do Power Query, o que você vai fazer? Fizemos o extract, fizemos a transformação, vamos fazer o load, que é o carregamento dos dados. E aonde eu faço isso? Vou aqui em página inicial, fechar e aplicar. Agora sim, verdadeiramente, nós estamos colocando as informações dentro do Power BI. Ele está carregando, criando conexão com o modelo, fazendo a leitura da sua base. As linhas foram carregadas, a sua base de informações está carregada e observe que o Power BI, na sua dinâmica, no seu layout também, ó, ele fica indicando aqui para nós, ó, criar visuais com seus dados. Antes era utilize uma fonte de dados. E aqui ao lado, ó, em dados, nós temos a F Vendas, que é o nome da consulta do conjunto de informações que nós temos. E aqui nós temos o nosso Self-Service em BI, tá? As nossas opções de relacionamento de informações. Se você clicar aqui ó, em modo de exibição de tabela,
você vai ver a sua tabela em um formato virtual, podemos dizer assim, tá? O seu conjunto de informações, eles estão aqui, ó. E você, claro que você não vai conseguir editar, fazer algum tipo de edição aqui dentro do registro. Você pode fazer cálculos, transformações na estrutura, mas nós mantemos a integridade do registro. E basicamente, eu tenho aqui, por exemplo, as minhas lojas, trago a informação, ó, informação de loja aí, tá? E eu vou relacionar essa informação de loja que nós temos com a quantidade vendida. Pronto, já tenho um KPI. Poderia aqui colocar o rótulo de dados e eu sei o quanto eu vendi por loja. Faria outras edições, mas enfim, a critério de exemplo de transformação dentro do Power Query, daquilo que são os facilitadores de uma ferramenta de BI, nós já podemos exemplificar dentro desse vídeo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais acerca de Power BI, entendendo a característica do Power Query, que é de transformação da estrutura do dado para que você possa responder a questão do seu dashboard, o objetivo dele e as regras de negócio. Muito bem, nos vemos em uma próxima aula.